A ideia aqui não é você ter razão, a ideia é você ter lucro, né? Você ganhar dinheiro. Ali atrás, alguns meses atrás, foi alvo de vendas bem persistentes de investidores que sentiam. Me parece muito barato na realidade atual e me parece também muito barato com o que ela pretende entregar. Então, até 2026 ela pretende Agora, uma que tá dentro do Best, mas pelo menos da galera que a gente conversa do mercado, não é uma grande convicção. dois follow-ons, basicamente, né? Um eu participei, a gente participou, um a gente acabou ficando de fora, e o que determinou isso foi basicamente preço, né? A R$ 9 a gente achava que era um grande negócio, a 12 talvez não tão pechincha como era antes, O né? último foi a Se 9. você só compra, você também tem a vantagem tributária, porque você vai receber o dividendo no seu bolso e o que vai pagar o seu boleto no futuro é o dividendo, é a renda, não é o seu patrimônio. Então, o investidor pessoa física ele tem várias vantagens em relação ao gestor. Cara, todo mundo indica o investidor inteligente, mas alguém já leu o investidor inteligente, tipo, até o final, né? O Graham, ele fala sobre isso, ele fala assim, os gestores não conseguem ganhar em seu próprio jogo, por que você deveria jogar o mesmo jogo, então? Cara, joga o seu, né? Então, é aquela coisa, o gestor, ele precisa competir, tem que ter aquela competição saudável entre casas para atração de clientes. Você não precisa competir com o seu amiguinho do lado, entende? Você não precisa ter uma boa história para contar. A ideia aqui não é você ter razão, a ideia é você ter lucro, né? Você ganhar dinheiro. Então, essas são grandes vantagens do investidor pessoa física, mas que infelizmente ele transforma nos grandes vilões pelo qual ele perde dinheiro. Mas uma tese que foge um pouquinho do Best e que eu acho que é super interessante a gente falar é a questão da Taurus. A Taurus, ali atrás, alguns meses atrás, foi alvo de vendas bem persistentes de investidores que sentiam que uma mudança de governo poderia pressionar a empresa. E lá atrás também, né? Muita gente comprou por conta de uma mudança de... confesso que eu estou um pouco por fora, faz tempo que eu não escuto. Seria legal ouvir de vocês por que ela compor, né, a carteira dentro do sendo uma empresa fora do Best, né, e mesmo assim até um pouquinho fora do consenso atualmente do mercado. Eu acho que ela tem uma característica que se assemelha a muitas empresas do Best, muitos setores do Best, perdão, que é a posição de mercado que ela tem, né? A Taurus, inclusive, vira e mexe tem reclamação que falam que a Taurus tem o monopólio das armas, tal, que não é verdade. Mas é uma empresa com uma dominância de mercado muito grande. Começa por aí. Para falar da Taurus, eu acho que é quase que inevitável a gente olhar um pouco o histórico, né? Porque é uma empresa de quase 90 anos de idade. Ela passou por poucas e boas, assim, chegou a ter um produto que era tenebroso, né? Inclusive, a gente ouve histórias de a pistola que disparava sozinha. Essa aí saiu em todo Há lugar. controvérsias, tá? Você ouviu falar que a pistola da Forja disparava sozinho, né? Lula perdeu o dedinho, nada a ver. É sempre essa. Quase lá. Tá vendo? Mas então ela teve uma imagem, não, claro, a parte operacional e financeira dela foi se deteriorando muito ao longo dos anos. Ela teve a situação dela operacional era terrível, assim. Então não tinha padrão de qualidade, a produção era extremamente artesanal, então você não tinha processos automatizados e tal. Então isso acarretava num produto com problema, você não tinha um padrão. Financeiramente, a empresa foi se endividando, chegou num ponto a ter uma dívida quase que impagável, né? E ali em acho que em 2015, a CBC comprou o controle da Taurus. Então ela se tornou a controladora, CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, e começou a implementar algumas melhorias, algumas mudanças na Taurus, a começar pelo time de gestão completo, que foi fazendo com que a empresa, assim, ela estava com a água aqui, ela começou a tirar o nariz um pouquinho para respirar. E ali, assim, a gente começa a observar algumas mudanças interessantes, processos produtivos padronizados, Kaizen, toda aquela história da filosofia japonesa Toyota de produção, produtos, acho que teve uma mudança drástica em relação aos produtos, começou a ampliar a linha de armas dela, lançar novas pistolas, revólveres, etc., armas longas.
Até que, assim, dando uma acelerada, essa equipe de gestão conseguiu trazer a Taurus para um patamar, vamos dizer, investível. Era uma empresa que já dava para começar a poder olhar, porque ela começou a implementar esse turnaround, você já viu uma luz no fim do túnel, e foi mais ou menos, acho que a hora ali que a Taurus voltou ao noticiário, né? Então, mas com muito resquício do passado ainda, porque era a imagem que ela tinha. O tempo passou, a Taurus hoje é uma empresa que ela... Eu vou voltar até no tema que você falou do mercado brasileiro, né? Então, o negócio do decreto de armas, que se fala muito aí e tal, do impacto para a Taurus, historicamente, o mercado brasileiro representa 10, 15% da Taurus. Nos anos agora recentes, pós-pandemia, acabou tendo uma amplificação. Então, no ano passado ele representou cerca de 30% das vendas, mas é uma venda, vamos falar a verdade, que a Taurus faz com uma margem menor. Então ela sempre disse, pô, eu vou atender o mercado brasileiro e tal, mas ela tendo possibilidade, ela exporta, ela produz da planta lá da Geórgia, onde ela tem um custo super competitivo e tal. Então, ela olha muito para o mercado internacional. O principal mercado dela é o mercado civil americano, que inclusive é uma dependência grande que ela tem até hoje, mas que ela está com alguns movimentos hoje visando eliminar um pouco essa dependência. Então, ela está começando a trazer uma certa diversificação geográfica e de foco. Então, ela está tentando atuar, ela montou uma planta na Índia para atuar, que é um dos maiores mercados de arma do mundo, super deficitário. Policial tem arma lá de 30 anos de idade. Agora acabou de anunciar um MOU, né, um memorando de entendimento com uma empresa árabe para atender os países árabes inicialmente com uma distribuição dessa empresa, depois com uma possibilidade de montar uma planta. Então, assim, é uma empresa que a gente enxerga com bons olhos, porque ela tem um produto, hoje é a maior empresa de armas leves do mundo, ela tem um produto que exerce a liderança, o Barsi gosta de falar isso, né? Um dos poucos produtos brasileiros que exerce a coliderança e tem preponderância em vários mercados globais. Falando um pouco de valuation, é uma empresa hoje totalmente desalavancada. Se você olhar, é que olhar o ano passado, ele não é uma referência boa, que foi um ano que a venda explodiu, é um ponto fora da curva. Mas hoje o indicador dela, dívida líquida EBITDA, está em torno de 0,15, 0,20 talvez, baseado nesse resultado. Ela é uma empresa que tem um valor de mercado próximo de 2 bi de reais, tem 126 milhões de ações, 15 reais mais ou menos a ação. O ano passado ela faturou 2,5 bi. Ela tem um valor de mercado de 2, caixa líquida. Ano passado ela lucrou 500 milhões de reais, a empresa vale 2. Então, se você olhar múltiplo do ano passado, ela está extremamente descontada. Mas se a gente pensar que é uma empresa que pode navegar ali num, sei lá, um lucro de 300 milhões ano, ainda assim a gente enxerga que ela está num preço interessante, tomou uma preponderância grande nas nossas carteiras, lembrando aqui que a nossa carteira não é igual, tá? Mas e é uma empresa que assim, a gente é muito próximo da gestão, a gente já visitou várias vezes e a gente sempre é positivamente surpreendido. Para finalizar, dividendo, né? Começou a pagar dividendo depois desse mega turnaround, pagou 1,60 e pouco ano passado, esse ano já pagou 1,30 e pouco, dividendo trimestral e anunciou um programa de recompra, uma flexibilização que eles podem recomprar também. Só um adendo interessante, né, Felipe? Você falou que pagou 1,60 de dividendos, né? 1,64. E muita gente fala que 1,29 esse ano, né? Muita gente fala que a estratégia do Barsi só funcionou, né? A estratégia que a gente usa só funcionou porque ele começou em 1970, onde o preço das ações era muito menor. A Taurus, que era Forja Taurus, agora é Taurus Armas, em 2016 custava R$2. 2018, eu acho. 2018. Eu acho que 2018. R$2. Pagou 17, 1,60, exatamente. Pagou 1,60, depois pagou 1,28, recomprou a ação.
E assim, é muito interessante você usar esse conceito, tipo, não, só funcionou com o Barsi porque ele começou em 1970, mas você tem diversos exemplos. O Felipe estava falando da Taurus aqui, mas se estende a Unipar, se estende a Banco do Brasil, se estende a Taesa. Você pode pegar inúmeros exemplos que corroboram justamente com o contrário. Né? Se você comprar boas empresas a bons preços, esse dividendo que você vai receber, esse yield on cost, ele acaba tomando uma importância tão gigante na sua carteira que faz com que esse argumento de que, não, é porque em 1970 funcionava assim, por isso que hoje ele é bilionário. Não. Pouquíssimo tempo atrás, 2016, a gente está falando Fabião, do investimento de 2016. 8 de junho de 2018, ela 2018, isso, valia R$1,48. Perfeito. Pagou em 46. Pagou em 46. Pega a própria Vale, Petrobras. Não, em 46 não, em 64, né? Em 64 e 29 esse ano. A própria Vale, em 2018, 2016, alguma coisa assim, chegou a valer R$10. 2, 3 anos depois, ela chegou a valer R$50, pagando 14 de dividendo. Então, assim, todos esses exemplos, eles mostram o porquê que a estratégia ela é atemporal, ela é válida e, cara, ainda que sejam taxados dividendos, ainda que aconteça esse monte de calamidade que pode acontecer sempre que o Brasil está sempre no mapa e tal, sempre vai ser mais interessante você investir em boas ações. Isso nunca muda. E você comentou sobre os árabes, né? A gente teve presente no evento que rolou aqui na XP essa semana. O Al-Fali estava aqui, o ministro dos investimentos da Arábia Saudita. Caramba. O cara foi CEO da Saudi Aramco, foi ministro da energia. O Stetter foi tentar vender o Palmeiras pra ele. Eu fui tentar me vender. Vendeu o Palmeiras. Palmeiras é em vendar, o valor O intangível é altíssimo. Exatamente. E cara, sabe quanto que ele tem de dinheiro para investir até 2030? Eles estão querendo diversificar, né? Estão comprando aqui um negocinho da Vale, pouca, 3,5 bi aqui na Vale. 3 trilhões de dólares o cara tem. Cara, é bizarro. Pra comprar, diversificar. Como é o nome dele mesmo? Al-Fali. Al-Fali. Eu não me recordo o começo. Faz o Pix de 1% aí pra nós. 0,01. Vai mudar aqui no jogo. Mas, cara, é exatamente isso. Eles têm o 5º maior orçamento do mundo para o mercado de defesa, né? Então vai ser outro baita mercado que a Taurus vai estar aí se preparando para explorar, né? A oportunidade da Índia surgiu, se não me engano, em 2019 ou 2020, quer dizer, e eles apresentaram a proposta para licitação agora em maio de 2023. Então, quer dizer, são projetos também que demandam tempo e preparo e estratégia e conhecimento ali do terreno onde eles estão pisando. Então, acho que eles estão sendo bastante assertivos em fazer joint ventures com outros players locais que saibam as regras do jogo ali, né? E, obviamente, vão conseguir, não tenho dúvida, que vão conseguir ser bem-sucedidos, né? Então, acho que, para resumir, me parece muito barato na realidade atual e me parece também muito barato com o que ela pretende entregar. Então, até 2026, ela pretende expandir em termos de capacidade produtiva em 40%, né? Hoje ela tem capacidade de produzir 10 mil armas em média por dia. Né? Então, cara, tem um outro segmento que ela também está querendo acessar, que é o mercado de law enforcement nos Estados Unidos, que também é extremamente representativo, forças policiais, tal, que hoje ela não atende. E defesa nacional. Hoje, basicamente, quem determina o mercado é o mercado americano, né? Sem dúvida nenhuma, o mercado civil americano, ele é o que faz as regras do jogo, né? Então, acho que você diversificar não só geograficamente, né? Outras regiões que são politicamente muito complicadas, né? E que os conflitos não vão cessar tão cedo. E você acessar outros tipos de demandas mais constantes, como licitação, né? Então, por exemplo, essa agora da Índia são 415 mil fuzis, é a maior licitação pública da história. E provavelmente vai ser por um longo período de tempo. Fracionada né? entre vários fabricantes e tal. Exatamente. E assim, o pessoal fala muito do decreto de armas aqui que saiu do Brasil, né? É claro, mexe alguma coisa no resultado da empresa, mas esse decreto ele trouxe alguns pontos que podem até ser positivos para ela, talvez. Primeiro que ela tem essa flexibilidade para redirecionar a produção para outro lugar. Então isso não é tanto problema se ela deixar de atender o mercado brasileiro em algum volume. Teve uma restrição que apareceu lá, que é em relação às armas de 9mm. Não sei se vocês viram. Você tem hoje armas importadas, se eu não me engano tem um fabricante só estrangeiro no Brasil, mas
muitas das armas importadas dessas empresas hoje são justamente 9mm. Elas não têm um portfólio, muitas vezes, para atender o Brasil com outras armas. A Taurus tem. Então, eu acredito que o impacto seja marginal e a cara que a empresa está hoje olhando para o mercado, a forma que ela está olhando, isso faz com que ela elimine cada vez mais a dependência do Brasil. E outro tipo de risco do que quando a gente começou a investir lá em 17, 18, né? Ali você tinha um puta risco que ia ser simplesmente do tornado não der certo. Sobrevivência. Mas é um risco de sobrevivência. Agora você tem outro tipo de risco, né? Que tá jogando o jogo das empresas que estão crescendo. Quer dizer, é um jogo mais difícil, mas obviamente você tem muito valor ainda para ser destravado no futuro, né? Então é um case que a gente gosta bastante aí, que foge um pouquinho aí do tradicional do Best, né? Foge muito, né? Do tradicional do Best, né? Dentro do Best, mas pelo menos da galera que a gente conversa do mercado, não é uma grande convicção, é a AES, né? Que é uma das principais ali de vocês também. Eu queria saber qual é a tese por trás também dessa empresa. Quer falar, Fabião? Posso falar. A AES, assim, acho que é bom contextualizar, né? A AES antigamente se chamava Geradora e Transmissora Tietê, né? Ela tinha uma venda garantida para a AES Eletropaulo, que era do mesmo grupo. Então, assim, a venda de energia, né, garantida, uma grande parte dessa energia. Então, ela pagava belíssimos dividendos e, assim, ela não precisava, modo de dizer, ela não precisava fazer muita coisa para pagar um belíssimo dividendo, né? Isso desde 2006, 2007, ela foi pagando generosos dividendos na casa de 20%, 30% na época, que hoje seriam muito mais ainda. Depois ela virou AES Tietê, e depois ela virou AES Brasil, que é o que ela é hoje, né? Até porque ela já tem projetos em vários lugares do país, não faria sentido, o Barça fala isso, eu acho legal pra caramba, não faria sentido você deixar um negócio, sei lá, AES Tietê, dá a impressão que é um negócio... Tiet 11, não era? Tiet 11, exatamente. Bons tempos. Era Jet, geradora Tietê. Isso, era Jet 3, Jet 4, geradora e transmissora, né? Se eu não me engano. Geradora Tietê. E depois passou para a AES Tietê, depois a AES Brasil. Eram 4 ações preferenciais, uma ordinária. Hoje você só tem ação ordinária no mercado, a AES B3. Ela chamou uma capitalização a 9 e alguma coisa, 9,60 há pouco tempo atrás, para conseguir viabilizar um projeto, que eram três projetos, na verdade, que já iam entrar jogando, já iam entrar fazendo dinheiro para a empresa. E a parte muito legal nisso tudo é que o controlador entrou, o controlador participou, né, que é a S Corporation, né? Então, assim, na medida que a gente vê isso acontecendo, a gente fala, pô, isso pode se traduzir num belíssimo investimento. Se o próprio controlador está fazendo isso, por que eu não faria? Eu acho que essa é uma premissa básica. Ele mesmo está colocando dinheiro ao chamar esse capital. E, ao mesmo tempo, se você pega um histórico maior dessa empresa, você vê que ela sempre foi uma belíssima pagadora de dividendos. Sempre, isso sempre ocorreu. Então, assim, há da parte do investidor também um certo voto de confiança para que isso continue acontecendo em algum momento. Se ela está chamando capital e está participando, é porque ela está vendo que lá na frente ela vai conseguir gerar ainda mais valor para os seus acionistas. Então, tem gente que vai dar o voto de confiança. Essa desconfiança, acho que de que você fala, talvez ela tenha um pouco de fundamento na dívida, né? Sim. Tem um pouco a questão... A AES hoje é uma empresa com um nível de endividamento um pouco alto. E eu acho que isso traz um certo desconforto. Como o Fabião estava falando, ela evoluiu geograficamente, então ela deixou de atuar só na região sudeste, passou a ter projetos no Brasil inteiro, inclusive diversificando a matriz hídrica, que era da onde ela vinha o resultado 100%. Então, toda a questão do GSF e tal, do risco hidrológico, isso impactou muito o resultado da AES no ano passado, principalmente, né? Uhum. Agora, assim, é uma empresa que eu particularmente eu tenho uma posição muito pequena nela na carteira, não aumentei recentemente, mas ela acabou de passar por vamos dizer, uma reorganização de management ali também e tal, que eu acredito que possa dar uma oxigenada um pouco na companhia, no sentido de trazer uma visão um pouco mais empreendedora, talvez? O que você acha, Lu? Não, eu acho que é o seguinte, as geradoras elas passaram por um momento extremamente ingrato, né? Primeiro que você veio de um movimento extremamente difícil de você prever, ninguém preveu a pior crise dos últimos 90 anos, né? Desde que a série hídrica começou a ser
calculada. Então, obviamente, isso é um risco de cauda que ninguém estava preparado naquele momento, mas todo mundo já percebeu que risco hídrico está cada vez mais frequente, é um risco cada vez menos de cauda do que se tinha no passado. Então, o mandato era claro, a gente precisa diversificar a matriz energética. E você não consegue fazer isso sem investimento. Então, você tem ali uma empresa cujo controlador fez grandes aportes, né? Eles fizeram 2 follow-ons, basicamente, né? A gente participou, a gente acabou ficando de fora, e o que determinou isso foi basicamente preço, né? A R$9 a gente achava que era um grande negócio, a 12 talvez não tão pechincha como era antes, O né? último foi a 9,60. Foi a 9,60, exatamente. Então, desse aí a gente participou em tudo que a gente podia. Então, o case aqui é basicamente isso. Primeiro, você tem essa questão da diversificação da matriz hídrica para uma matriz muito mais diversificada, tanto geograficamente quanto principalmente no foco das eólicas, e isso tem um custo, né? Obviamente que isso foi feito num momento em que a taxa de juros estava subindo um pouco, então você está num pico de alavancagem nesse momento que não te permite remunerar bem o acionista pessoa física. Boa parte da base, eu diria que mais de 25% da base acionária da empresa são acionistas pessoas físicas, que infelizmente não têm a paciência de esperar. Então, eu acho que teve uma rotação de base acionária ali bastante grande. Então, para que eu vou ficar num papel que vai me pagar dividendo daqui 2 anos, se eu tenho uma Petro que está pagando, anunciou R$4 aqui numa pedrada, eu vou vender e eu vou comprar outra coisa. Então, a ação acabou ficando muito barata, chamou a nossa atenção de novo e a gente voltou a comprar o papel. O Barsi voltou a comprar o papel bastante forte ano passado, a gente chegou a uma posição de 5% na empresa, né, nesse cenário. Então, você tem um cenário de um EBITDA bem forte contratado para ciclo 2025-2026, que é num cenário muito mais diversificado do que a empresa tinha há 3, 4 anos atrás, né? Então, é basicamente isso, assim, é uma empresa extremamente estável, com contratos de longuíssimo prazo. Ativos de qualidade. Ativos de extrema qualidade, são ativos premium. E se você olha múltiplos hoje, curiosamente, é difícil de você ver uma oportunidade ali, porque obviamente o lucro caiu muito nesses últimos 2 anos, então você tem ali juros de dívida, você tem crise hídrica. Saiu da crise hídrica, o volume de água está ótimo, só que o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, está nas mínimas. Tá super baixo. Está na mínima regulatória, tem R$69 a hora. Então, quer dizer, quando começar a rentabilizar, acredito eu, essa é a nossa tese, a empresa vai estar preparada ali, vai ter energia de diversas fontes para suprir o mercado, né? Outra coisa também é que a parte de comercialização é extremamente importante numa geradora. Então, o coração de uma geradora é a parte comercial. Já vendo esse movimento, então a empresa já está contratada até 2026. Então, quer dizer, ela se aproveitou, sabia que muito provavelmente o preço ia cair, então já vendeu, já tem boa parte dessa energia gerada vendida até 2026. Então, muito desse movimento é em relação a isso, de você tentar antever o que vai acontecer e se antecipar ali comercialmente a esses movimentos, né? E a AES tem bastante know-how aí há muito tempo, faz isso com bastante competência, né? A Auren é um caso muito parecido, né? É um case que tem uma tese de investimento muito parecida, que também é uma posição importante na carteira do Barsi aí, que acho que não vale muito explicar, porque é mais ou menos o mesmo motivo, assim, né? Eu acho que tem alguns outros triggers importantes. Então, ontem saiu o resultado, se eu não me engano, eu li hoje de manhã. Teve uma operação muito importante ali, que foi a securitização dos recebíveis que ela tem do acordo que ela fez. Esqueci o nome da usina agora. Irmãos, né? 3 Irmãos, exatamente, né? Que é a outorga da hidrelétrica. Então, ela fez um acordo com a União pela essa indenização. Despencou. A alavancagem despencou, você transformou um fluxo que era futuro em um negócio que não é dívida, você transformou numa securitização, antecipou, e agora a empresa está capitalizadíssima e inclusive preparada para participar. Não afirmou ainda que vai participar, mas o CEO, o CFO, aliás, comentou em um outro call de resultados que eles pretendiam participar, inclusive, do setor de transmissão. Então, também é outro case muito parecido, mas que está vivendo um momento um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais otimista nesse momento, né, que já está um segundo passo além da AES, que é justamente agora estar capitalizada para fazer essa diversificação, né? Então, acho que são 2 cases bastante interessantes aí
da carteira do Barsi aí, que é bom ficar de olho, né? Pra estudar, não é pra sair comprando porque só se o porque... Stock Pickers fosse Porra, no horário porque viu o do ticker. pregão, meu amigo, a gente Nossa. fazia preço. Fazia. Que a galera já tá jogando. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.